O Karmann Ghia TC é um marco na história automotiva brasileira, um símbolo de elegância e inovação. A história deste modelo começa nos anos 1960, quando a Volkswagen do Brasil decidiu criar um sucessor para o já icônico Karmann Ghia Type 14. O objetivo era desenvolver um carro que mantivesse a sofisticação e o apelo do Type 14, mas com um design mais moderno e características técnicas aprimoradas para competir com outros esportivos da época. Para criar o Karmann Ghia TC, a Volkswagen do Brasil colaborou com a Karmann, uma renomada empresa alemã especializada em carrocerias. O projeto de design foi confiado a Giorgetto Giugiaro, um dos mais influentes designers automotivos do século XX. Giugiaro, que já havia trabalhado em projetos para marcas como Ferrari e Maserati, trouxe uma visão inovadora e elegante ao TC. Diferente das linhas arredondadas e suaves do Type 14, o Karmann Ghia TC apresentava um design mais anguloso e esportivo, refletindo as tendências estéticas da década de 1970. O TC possuía um perfil mais baixo e largo, com linhas retas que lhe conferiam um visual robusto e agressivo. As janelas maiores e o teto mais baixo contribuíam para um visual mais esportivo e aerodinâmico. O Karmann Ghia TC foi equipado com um motor boxer de 4 cilindros, refrigerado a ar, com 1.584 cm3 de cilindrada. Este motor, já utilizado em outros modelos da Volkswagen, como o Fusca e a Kombi, era conhecido por sua confiabilidade e facilidade de manutenção. Com uma potência de 65 cavalos e uma transmissão manual de 4 marchas, o TC oferecia uma experiência de condução ágil e prazerosa, adequada tanto para o uso urbano quanto para estradas. Além do motor, outras características técnicas se destacavam no TC. A suspensão era do tipo independente nas 4 rodas, proporcionando uma condução mais confortável e estável. Os freios a disco nas rodas dianteiras garantiam uma melhor eficiência na frenagem, um avanço significativo em comparação com os freios a tambor comuns na época. O Karmann Ghia TC foi oficialmente lançado em 1970 durante o Salão do Automóvel de São Paulo e rapidamente chamou a atenção dos entusiastas de carros esportivos. Sua produção foi concentrada na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, São Paulo, onde foram fabricadas aproximadamente 18.119 unidades até o encerramento da produção, em 1976. Então, se você quer saber tudo sobre as histórias desses grandes carros, já acelera o dedo no botão de inscrição para não perder mais vídeos como esse. Apesar de sua recepção inicial mista, o Karmann Ghia conseguiu conquistar um nicho fiel de admiradores. A combinação de um design arrojado, boa performance e a reputação de qualidade da Volkswagen contribuíram para o seu sucesso. Hoje, o Karmann Ghia TC é considerado um verdadeiro clássico, valorizado por colecionadores e entusiastas de carros antigos. O Karmann Ghia TC surgiu como uma resposta às demandas de um mercado crescente por carros esportivos e elegantes. Com sua história de desenvolvimento inovador e design atemporal, o TC estabeleceu-se como uma peça fundamental na história automotiva brasileira. O TC foi projetado para ser um carro esportivo de alta performance, mantendo a tradição de elegância e estilo de seu antecessor, o Type 14. Equipado com um motor boxer de 4 cilindros refrigerado a ar, com 1.584 cm3 de cilindrada, o carro destacava-se por sua robustez e confiabilidade. Este motor, que já era utilizado em modelos icônicos da Volkswagen como o Fusca e a Kombi, gerava 65 cavalos de potência. Combinado a uma transmissão manual de 4 marchas, o carro proporcionava uma experiência de condução ágil e prazerosa, ideal tanto para o uso urbano quanto para viagens em estradas. A aceleração de 0 a 100 km por hora em aproximadamente 20 segundos e a velocidade máxima de 150 km por hora faziam do Karmann Ghia TC um dos esportivos mais respeitados de sua época. A suspensão independente nas 4 rodas proporcionava uma condução mais confortável e estável, enquanto os freios a disco nas rodas dianteiras garantiam uma maior eficiência na frenagem. Um avanço significativo em comparação com os freios a tambor comuns na época. As dimensões do Karmann Ghia TC ajudavam em sua performance. Ele tinha 4 metros e 204 milímetros de comprimento, 1 metro e 620 milímetros de largura e 1 metro e 314 milímetros de altura. Essas medidas davam ao TC um perfil baixo e largo, melhorando a estabilidade e a aerodinâmica. Com uma distância entre eixos de 2 metros e 400 milímetros e pesando 920 quilos, o carro era ágil e fácil de manobrar. Na época de seu lançamento,
O TC era vendido por um preço aproximado de 22 mil cruzeiros, o que o colocava em uma faixa de mercado acessível para um carro esportivo. Ajustando esse valor para a inflação e convertendo para a moeda atual, o preço do Karmann Ghia TC seria aproximadamente de 100 mil a 120 mil reais hoje em dia, considerando as flutuações econômicas e o valor histórico do modelo. Hoje, o Karmann Ghia TC é um carro clássico altamente valorizado, com preços que podem variar significativamente dependendo do estado de conservação e originalidade do veículo. Em leilões e vendas particulares, exemplares bem conservados podem alcançar valores entre 30 mil a 50 mil dólares, ou cerca de 150 mil a 250 mil reais, refletindo seu status de colecionável e o carinho dos entusiastas por este modelo. O veículo combinava design e engenharia para oferecer uma experiência de condução memorável. Suas características técnicas avançadas para a época, aliadas ao preço competitivo, tornaram-no uma escolha popular entre os motoristas brasileiros que buscavam estilo e desempenho em um carro esportivo. A valorização atual do TC como um clássico demonstra o impacto duradouro que ele teve na história automotiva brasileira e mundial. Quando o Karmann Ghia TC foi lançado, ele entrou em um mercado competitivo e dinâmico. A recepção inicial do TC foi mista, refletindo tanto os desafios quanto os triunfos da Volkswagen do Brasil em sua tentativa de criar um sucessor digno do icônico Type 14. Embora muitos apreciassem seu design moderno e esportivo, outros criticavam a falta de inovações tecnológicas significativas em relação aos concorrentes da época. Seu design anguloso e mais agressivo, em contraste com as linhas suaves do Type 14, era visto como uma evolução estilística que refletia as tendências dos anos 70. A escolha de manter o motor boxer de 4 cilindros refrigerado a ar, já consagrado em outros modelos da Volkswagen, foi tanto uma força quanto uma fraqueza. Embora conhecido por sua confiabilidade e facilidade de manutenção, o motor não oferecia a mesma potência e inovação técnica que alguns de seus concorrentes diretos. Apesar dessas críticas, o veículo conseguiu conquistar um nicho fiel de admiradores. Entre os entusiastas, ele era valorizado por seu estilo único e pela qualidade de construção que caracterizava os produtos da Volkswagen. O fato de ser um modelo exclusivo do mercado brasileiro também lhe conferiu um charme especial, tornando-o uma peça de desejo para colecionadores dentro e fora do Brasil. Após o fim de sua produção em 1976, o Karmann Ghia TC começou a ser reconhecido como um clássico, com um valor crescente entre colecionadores e entusiastas de carros antigos. O legado do Karmann Ghia TC vai além de suas especificações técnicas e de seu desempenho nas estradas. Ele representa um período importante da história automotiva brasileira, uma época em que a indústria local buscava afirmar sua identidade e competir com os gigantes internacionais. O TC é um símbolo de inovação e resiliência, mostrando como a Volkswagen do Brasil conseguiu criar um produto que, embora inicialmente subestimado, acabou por se tornar um ícone. Hoje, o Karmann Ghia TC é altamente valorizado em leilões e encontros de carros antigos. Seu valor pode variar significativamente, dependendo do estado de conservação e da originalidade do veículo, com exemplares bem preservados alcançando preços elevados. Restaurar e manter um Karmann Ghia TC pode ser um desafio, mas é uma tarefa que muitos assumem com paixão, movidos pelo desejo de preservar um pedaço importante da história automotiva. O Karmann Ghia TC não é apenas um carro, é uma peça de arte. Uma expressão de design e engenharia que continua a inspirar gerações de entusiastas. Sua história de recepção mista e subsequente valorização reflete a trajetória de muitos clássicos automotivos que, com o passar do tempo, revelam seu verdadeiro valor e importância. A partir de um início modesto, o TC consolidou-se como um tesouro colecionável, uma prova do legado duradouro da Volkswagen do Brasil. Na década de 1970, o mercado brasileiro de automóveis esportivos estava em plena expansão. Diversos modelos nacionais e importados competiam pelo interesse dos consumidores, cada um oferecendo uma combinação única de estilo, desempenho e inovação. Nesse cenário competitivo, o TC se destacou, enfrentando concorrentes fortes que deixaram sua marca na história automotiva do país. Um dos principais concorrentes do Karmann Ghia TC foi o Ford Maverick. Lançado em 1973 no Brasil, o Maverick rapidamente conquistou os jovens motoristas brasileiros com seu design robusto e suas várias opções de motorização, incluindo versões de 6 e 8 cilindros.
O modelo era conhecido por sua potência e desempenho, rivalizando diretamente com o Karmann Ghia. A popularidade do Maverick se deveu em grande parte ao seu apelo esportivo e à reputação de ser um carro durável e acessível. Outro forte concorrente foi o Chevrolet Opala, introduzido no Brasil em 1968. O Opala, disponível em diversas configurações de carroceria e motorização, tornou-se um dos carros mais vendidos no país. Sua versão coupé, equipada com motores mais potentes, era uma opção atraente para os entusiastas de carros esportivos. O Opala se destacava pelo seu conforto, desempenho e design musculoso, características que o tornavam um rival formidável para o Karmann Ghia TC. O Dodge Dart também marcou presença no mercado brasileiro. Lançado em 1969, o Dart era conhecido por seu luxo e potência. Equipado com motores V8, o Dart oferecia uma experiência de condução suave e refinada, atraindo um público que valorizava o conforto e a performance. Embora mais caro que o Karmann Ghia TC, o Dart representava uma opção para aqueles que buscavam um nível superior de sofisticação e desempenho. Além desses, o mercado brasileiro viu o surgimento de esportivos nacionais como o Puma GTB. Produzido pela Puma, o GTB era um carro leve e ágil, projetado para oferecer uma condução dinâmica e emocionante. Equipado com motores de 6 cilindros da Chevrolet, o Puma GTB era uma escolha popular entre os entusiastas que buscavam um carro esportivo de fabricação nacional com alta performance. Por fim, o Volkswagen SP2 merece destaque. Lançado em 1972, o SP2 era um coupé esportivo que compartilhava muitas semelhanças com o Karmann Ghia TC, tanto em termos de design quanto de desempenho. O SP2 apresentava um visual elegante e moderno, com linhas suaves e aerodinâmicas. Seu motor boxer de 4 cilindros refrigerado a ar, semelhante ao do TC, oferecia uma condução eficiente e confiável. O SP2 se posicionou como uma alternativa acessível e estilosa para os consumidores que desejavam um carro esportivo com a marca Volkswagen. No competitivo mercado automotivo dos anos 70, o Karmann Ghia TC enfrentou esses e outros concorrentes de forma digna, cada um com suas próprias características e apelos. Enquanto o TC se destacava por seu design inovador e confiabilidade mecânica, seus rivais ofereciam variações em potência, luxo e estilo. Essa diversidade de opções contribuiu para uma era vibrante e dinâmica na história dos automóveis esportivos no Brasil, onde cada modelo deixou sua marca e ajudou a moldar as preferências dos consumidores da época. A competição acirrada entre esses modelos impulsionou a inovação e o desenvolvimento na indústria automotiva, criando uma rica história e legados que perduram até hoje. O veículo, com seu design distinto e desempenho confiável, continua a ser lembrado como uma peça fundamental dessa era dos carros esportivos brasileiros. Atualmente, o Karmann Ghia é considerado uma verdadeira joia no mundo dos carros clássicos, valorizado por colecionadores e entusiastas ao redor do mundo. Seu design único e a qualidade de construção característica da Volkswagen contribuíram para que o TC se tornasse um item altamente desejado no mercado de carros antigos. A raridade do modelo, com apenas cerca de 18.119 unidades produzidas entre 1970 e 1976, aumentou ainda mais sua atratividade e valor ao longo dos anos. Restaurar e manter um Karmann Ghia pode ser um desafio, mas é uma tarefa que muitos assumem com paixão. A busca por peças originais é intensa, já que a autenticidade é um fator crucial para manter o valor histórico e de mercado do carro. Proprietários e restauradores frequentemente recorrem a clubes de automóveis e fóruns especializados para trocar informações, dicas e peças. A comunidade de entusiastas de Karmann Ghia TC é ativa e dedicada, organizando encontros, exposições e eventos para celebrar este clássico. Além do valor monetário, o Karmann Ghia possui um valor sentimental inestimável para muitos colecionadores. Ele representa uma era de ouro da indústria automotiva brasileira, uma época de inovação e estilo que ainda ressoa com os entusiastas de carros clássicos. A experiência de dirigir um Karmann Ghia TC, com seu motor boxer de 4 cilindros e seu design aerodinâmico, proporciona uma viagem no tempo, permitindo aos motoristas reviverem a sensação dos anos 70. Nos encontros de carros antigos, o Karmann Ghia é sempre uma atração. Sua presença é um testemunho da engenharia e do design excepcionais da Volkswagen, bem como da paixão dos proprietários que dedicam tempo e recursos para manter esses veículos em condições impecáveis. Eventos como o Salão do Automóvel Antigo, realizado anualmente em várias partes do mundo, frequentemente apresentam exemplares do veículo,
permitindo que novas gerações conheçam e apreciem este clássico. O Karmann Ghia TC continua a inspirar não apenas colecionadores, mas também designers e engenheiros automotivos. Seu legado perdura como um exemplo de como a combinação de design elegante, engenharia robusta e paixão pela inovação pode resultar em um veículo que transcende o tempo. À medida que mais pessoas descobrem e redescobrem o veículo, seu status como um ícone da história automotiva brasileira só se fortalece. O Karmann Ghia TC não é apenas um carro antigo. Ele é uma peça viva da história, um símbolo de uma época em que a indústria automotiva brasileira estava florescendo e inovando. Seu impacto e legado continuam a ser celebrados e preservados por aqueles que reconhecem e apreciam sua importância na história dos automóveis. Se você gostou deste vídeo, já acelera o dedo no botão de inscrição para não perder mais vídeos como esse. Até logo!